Fala, galera! Tranquilo, tranquilo? Caraca, 21 já, Bruno. Por que eu não tô... tá atrasado a imagem. Demora. Fica atrasado. Vamos que vamos. Hello, Tamara! Parece que o pessoal está só esperando. Vai ficar salva. A aula sempre fica salva. Não precisa fazer essa pergunta. A aula sempre fica salva e vai sempre pro YouTube. Vamos que vamos. Vou botar aqui para eu ler. Se a gente vai chegar atrasado. Vamos, galera. Só vou começar quando der 100, hein? Na hora que der 100 pessoas, a gente começa. Deixa eu ver se tá legal aqui. Tá legal, vê se o som tá saindo, se tá tudo direitinho. A letra tá boa. Tô com saudade de vocês, hein? Badula, Thiago, grande abraço, meu amigo Thiago. Assistindo a aula lá de Brasília, do Distrito Federal. Grande beijo pra você, amigo. Gabriele, beijo, Gabi. Tamo junto. Tamara também. Tô olhando pra baixo aqui porque o celular tá aqui, tá? Valeu, Alice. O som tá bom. Boa. Vamos esperar mais um pouquinho pra galera entrar. Essa é uma live extra. Vai ficar gravada no grupo. Amanhã a gente vai ter outra. Amanhã o assunto vai ser equilíbrio químico. Hoje, ó, aulinha de termoquímica, que foi o segundo assunto mais votado na enquete de ontem, beleza? Vamos lá, ó. A galera tá entrando. Ó, minha esposa também assistindo. Um beijo, meu amor. Manda um beijo pra Antonella pra mim. Te amo. Pô, Gabi, que mané título pra Flamengo. Tá doido? Tá com quantos aí? 41. Vamos que vamos. Começar, hein? Fala, galera, ó, antes da gente começar, enquanto a galera vai entrando aí, devagarzinho, a gente vai fazer algumas videoaulas que serão gravadas, igual a do professor Pig, por exemplo, que vão ser colocadas lá no canal do YouTube. A gente está tendo problema de fazer live pelo YouTube, mas eu vou te falar que por aqui tá até melhor. Pra gente, inclusive. Ao longo da semana terão outras aulas e outras lives, por exemplo. Lembrando que hoje à noite, alô galera dos militares, professor Cássio vai colocar uma aula gravada lá no YouTube para vocês, beleza? E hoje à noite para a galera do pré-vestibular, turma especial de Cabo Frio e aprofundamento, professor Gabriel, vulgo Pig, vai resolver lista de exercícios sobre a aula de ontem, calorimetria. A lista já está disponível nos grupos, esse é um conteúdo exclusivo do aluno do SEDA, beleza? Esse grupo aqui é aberto, mas o aluno do SEDA tem algumas vantagens. Então entrem à noite para a live do professor Gabriel. Cadê a galera? Vambora, galera. Tá todo mundo em casa, pô? Vou começar não, hein? Vamos que vamos, ó. Estamos aqui eu e Bruno, coordenador Bruno. A gente vai baixar alguns simulados para postar para vocês no grupo. O simulado poliedro, beleza? Simulados de anos anteriores para vocês fazerem, mas ó, hoje já foi colocado o simulado com gabarito comentado. Simulado que teria acontecido no sábado passado, ele já foi colocado no grupo e nesse fim de semana a gente teria a segunda parte do simulado, que é a prova de naturezas e matemática. A gente também vai colocar à disposição de vocês esse simulado. Esse simulado
só vai para os grupos de pré-vestibular, beleza? Os grupos de pré-vestibular do curso. Então, é um conteúdo exclusivo do aluno que está matriculado no cedo, beleza? Bom, vamos lá, olha só. Eu vou começar a aula de hoje. Eu fiz uma enquete ontem no grupo, nesse grupo C da live, de que... Ih, peraí que eu apaguei aqui, ó. Ao vivo tem disso. Eu fiz uma enquete no grupo com 3 assuntos. Radioatividade, esse daqui termoquímica e o conteúdo chamado de equilíbrio químico. Os 3 caem muito em todas as provas. Recado para a galera do Enem, recado para a galera da SpaceX, recado para quem vai fazer a prova da UERJ. Os 3 conteúdos caem demais na prova. Demais, demais, demais. Então, assim, o segundo mais votado foi esse aqui, a termoquímica. Beleza? Que estudam os parâmetros de troca de calor entre os reagentes de uma reação, entre os reagentes e os produtos de uma reação, para saber se a reação vai gerar calor ou se ela vai absorver o calor. Amanhã a gente vai ter uma live de equilíbrio químico. Essa live é amanhã de 7h30 da noite. Aí é uma live de equilíbrio químico, ela é um pouquinho maior do que essa de hoje, porque o assunto ele é bem extenso e a gente talvez não consiga terminar hoje. No caso desse daqui de termoquímica, assim que eu encerrar a live, eu vou colocar uma lista de exercícios com questões do Enem, com questões da SpaceX e com questões da UERJ, do exame de qualificação e do exame discursivo nos grupos dos alunos do curso, beleza? Vamos começar então? Ó, tá batendo aqui uma visualização razoável. Tá menos do que o Cássio, o professor Cássio é mais famoso. Mas também é uma live surpresa, então não posso reclamar. Seguinte, galera. O assunto é termoquímica e aí eu criei aqui 2 corpos, ó. E esses corpos eles vão interagir com o sistema. O sistema é um todo. Esse corpo aqui, ó, é um corpo que está recebendo o calor do meio. E aí quando um corpo recebe o calor do meio, a gente vai dizer que essa reação aqui, ou essa troca térmica, é uma troca térmica endotérmica. Esse endo aqui, de para dentro, significa que você vai, ou no caso o corpo, ele está absorvendo o calor. Ou seja, o calor está sendo absorvido. Aqui é o contrário. Aqui, por exemplo, o meio vai roubar o calor do seu corpo. Aqui, por exemplo, está na moda da gente passar o quinho em gel na mão. Aqui, por exemplo, ó, quando a gente passa o álcool na nossa pele, o álcool, para poder evaporar, ele absorve calor. E aí, quando ele absorve calor, ele evapora. E aí, quando esse material absorve calor, inclusive da nossa pele, a nossa pele fica um pouquinho mais fresquinha do que o normal. Essa é um tipo de troca de calor, um tipo de troca de calor simples da termoquímica. Mas volta aqui, ó. No caso de um corpo, por exemplo, produzir calor para o meio, como uma pedra de carvão, por exemplo, pegando fogo no churrasco, olha lá, ela joga calor para o meio para poder assar a carne lá na grelha. A gente tem uma transformação que a gente chama de transformação exotérmica. Olha lá. Essa é uma transformação exotérmica. Então, as transformações exotérmicas são aquelas que liberam, olha lá, liberam calor. Aqui eu não escrevi do lado, mas essas daqui absorvem calor e as outras liberam calor. E a gente vai trabalhar sempre com esses 2 nomezinhos. Embora algumas provas troquem o nome endotérmica por transformação endoergônica. É a mesma coisa. Endotérmica ou endoergônica são transformações que absorvem calor. No caso das transformações exotérmicas, o nome também pode ser trocado e ser chamado de reações exoergônicas. É a mesma coisa, beleza? São sinônimos. E aí, quando a gente fala de termoquímica, de absorção de calor e de liberação de calor, a gente tem que falar de um parâmetro que mede esse calor, que mensura esse calor, chamado de entalpia. A entalpia vai ser representada por nós agora pela letra H. Beleza? A letra H representa a entalpia.
O que é a entalpia? A entalpia é a energia que vai ser ou liberada ou absorvida em uma reação química. A reação química ela pode liberar calor ou ela pode absorver calor. Quem vai medir esse calor liberado e esse calor absorvido é a entalpia. E aí toda a reação química, é preciso que a gente entenda que toda a reação química ela tem ou reagentes ou produtos, certo? Não. Toda reação química tem reagentes e produtos. Nunca ou, sempre e. Então toda reação química tem reagentes e produtos. E a diferença de entalpia entre as entalpias dos reagentes e as entalpias dos produtos vai fornecer para a gente um parâmetro chamado de diferença de entalpia, que a gente vai chamar de ΔH. Então, olha lá, o H é a entalpia, o ΔH a gente vai chamar de diferença de entalpia. E a maioria dos vestibulares, esses, por exemplo, que eu falei, o Enem, a prova da UERJ e a prova da SpaceX, eles simplesmente pedem para que você, através de 3 maneiras diferentes, calcule a entalpia de uma reação. É isso que ele faz. Agora, esse é o único parâmetro da termodinâmica, da termoquímica? Não, não. A gente tem outros 2 parâmetros e eles estão do lado, no quadro aqui. Não há normalmente uma regra quando o vestibular vai cobrar ou entalpia, ou esses aqui chamados de entropia, ou energia livre de Gibbs. O fato é que a prova do Enem se atém apenas à entalpia. A prova da UERJ se atém apenas à entalpia de uma reação. E a prova da SpaceX também, sempre a entalpia. Se você for fazer vestibular fora do Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, e na maioria das provas que tem no sul do país, ou provas militares, não a SpaceX, prova do IME e do ITA, esses 2 parâmetros aqui, eles normalmente também são cobrados. A gente não vai entrar muito em detalhe para aqueles 2, porque o nosso foco é esse daqui, ó, que a gente chama de entalpia. Mas vamos falar um pouquinho. Ó. A entropia, que é representada pela simbologia ΔS, ela mede o grau de desordem de um sistema. Aí você fala assim, Débora, eu não entendi essa história de grau de desordem. O que é isso? Pensa que você, por exemplo, vai botar um bloco de gelo em cima da mesa e que o natural desse bloco de gelo é ele derreter. Então você está passando o estado físico sólido para o estado líquido através de um processo endotérmico. O gelo absorve calor do meio e derrete. Ele funde. Isso significa que quando você passa do estado sólido para o estado líquido, você está aumentando o grau de desordem da molécula. As moléculas estavam juntinhas lá da água formando cristal de gelo. Quando você jogou calor para que elas derretessem, você bagunçou a estrutura que estava totalmente organizada e isso naturalmente aumentou o grau de desordem. Quem mede isso é a entropia. Outro exemplo, quando você pega um desodorante spray, por exemplo, as moléculas dentro do desodorante, elas estão pressurizadas. Tanto que quando você agita assim, ó, parece que tem um líquido lá dentro. Beleza? E aí quando você aperta a válvula, ou seja, quando você alivia a pressão, essas moléculas que estão lá dentro, totalmente juntinhas, elas saem se espalhando pelo meio numa propriedade chamada difusão. Ou seja, você está tirando elas do estado líquido e passando para o estado gasoso, que a gente chama, no caso do desodorante, a gente chama de aerosol. Então o que a gente faz? A gente pode aumentar o grau de desordem de uma molécula e a gente pode diminuir esse grau de desordem. Quem mede isso é a entropia, beleza? E esse daqui, chamado energia livre de Gibbs, tem por definição, quando a gente lê a definição da energia livre de Gibbs, que é representada, que eu esqueci de falar, é representada pela simbologia ΔG, é a energia útil do sistema que é usada para realizar trabalho. Talvez a galera de física consiga traduzir isso daqui, mas eu vou traduzir de uma maneira mais simples. Ó, a energia livre de Gibbs mede isso daqui, ó, a espontaneidade da reação. Ou seja, galera, a energia livre de Gibbs
ela faz uma composição entre a entalpia do sistema, se vai absorver ou liberar calor, entre a entropia do sistema, se vai aumentar ou diminuir o grau de desordem, tudo baseado na temperatura, porque quando a gente aumenta a temperatura, a tendência é que as moléculas fiquem mais agitadas e você aumente o grau de desordem. E quando você aumenta a temperatura também é possível que numa reação endotérmica ela ocorra mais rápido. Então, quando a gente faz o combo das três, existe uma equação química que junta as três propriedades, que é essa equação aqui, onde o ΔG é igual o valor da variação de entalpia menos a temperatura, que tem que ser em Kelvin, vezes o valor da entropia do sistema. Se esse ΔG aqui for negativo, ou seja, se o resultado dessa expressão matemática, porque isso daqui é calculável, o ΔH a gente vai calcular, isso inclusive cai nas provas, é o que a prova cobra da gente. O valor da entropia também é calculado, curiosamente, pelas mesmas fórmulas da entalpia. E o valor da temperatura ela tem que ser fornecido. O máximo que vai acontecer é o cara que está em graus Celsius. E aí você transformar para Kelvin. A hora que você junta isso tudo e você joga esses três numerozinhos aqui, a gente vai calcular o ΔG, que é chamado de energia livre de Gibbs. E aí a energia livre de Gibbs, se ela for menor do que zero, vou escrever aqui no cantinho, ó, se o ΔG for menor do que zero, a gente diz que uma reação é uma reação espontânea. E se o ΔG ele for maior do que zero, a gente diz que ela é uma reação não espontânea. Mas repito, isso daqui normalmente não é cobrado nos vestibulares que a gente está acostumado a fazer. Eu sei que tem gente que vai fazer provas no Paraná, eu sei que tem gente que vai fazer provas, por exemplo, nas regiões sul do Brasil, mais um pouquinho abaixo do Paraná, embora o Paraná já seja no sul, né, no caso. Mas do Paraná para baixo, digamos assim, vamos botar de São Paulo para baixo, é possível que você encontre aqui os valores de entropia e de energia livre de Gibbs dentro da prova. Mas a gente vai se concentrar aqui hoje. Então, variação de entalpia. Então eu vou apagar o quadro aqui. Ó, vou apagar o quadro aqui, mas eu vou deixar o título da aula, em que a gente vai aprender ou relembrar a calcular a entalpia. Existem três métodos, para você calcular, três métodos de cálculo da entalpia. O primeiro método é esse aqui, ó, e talvez seja um dos que mais caem. Então eu vou escrever assim, ó, primeiro método, ó, é através do calor ou da entalpia de formação. Ah lá, do calor ou da entalpia de formação. Lembra que prova gosta de cobrar o primeiro método. Ó, a prova discursiva da UERJ gosta. A prova da SpaceX também gosta. O Enem não gosta desse método, porque normalmente esse método aqui, também por ser o primeiro, ele é um método mais fácil. Agora, eu preciso entender que esse ΔH de formação aqui, ó, a gente vai representar assim, ó, por HF. O H de entalpia, como a gente tinha colocado anteriormente, e o F de formação. Eu preciso entender uma coisa. Galera, quando eu vou formar uma substância, tipo, por exemplo, a molécula da água. A molécula da água ela é formada por uma reação química entre o gás hidrogênio e entre meio mol do gás oxigênio. Então eu consigo, por exemplo, aqui, ó, formar uma molécula da água e eu vou colocar todo mundo gasoso. Essa reação aqui é uma reação que vai me gerar uma entalpia. Olha lá. Eu vou botar aqui um valor fictício de menos 180. É interessante a gente saber que a unidade da entalpia pode ser, por exemplo, em quilojoule, mas pode ser também em quilocaloria. E as provas normalmente não gostam de ficar cobrando a conversão de quilojoule para quilocaloria. Eles entendem que isso é muito fácil. O que eu preciso que você entenda é que toda vez que você tiver desse lado aqui, ó, reagentes que sejam substâncias simples, olha lá,
toda vez que você tiver do lado esquerdo da reação reagentes que sejam substâncias simples e do outro lado, aqui, ó, uma substância chamada de substância composta, esse valor de entalpia, o ΔH, ele se refere a essa substância. No caso, a água. Então, esse cara aqui vai valer zero, porque ele é uma substância simples. Lembra, o que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada por um único elemento. Todas as substâncias simples, nas suas formas mais simples, têm entalpia de formação zero. Então, esse valor aqui é zero, esse valor aqui é zero. Quando a gente escreve a equação e o cara coloca menos 180, esse valor aqui se refere à água. Vou te dar outro exemplo. Vou pegar aqui o carbono. O carbono no estado sólido, quando ele se mistura com gás oxigênio. Quando ele faz isso daqui, a gente tem a formação do gás carbônico. E aqui, curiosamente, eu peguei duas reações que são reações exotérmicas. Aí eu vou colocar aqui, ó, menos 92, vou colocar agora em quilocalorias. Olha lá. De novo, mais uma vez, eu tenho do lado dos reagentes substâncias simples. Olha lá. Que são substâncias formadas por um único elemento. Como assim, Léo? Eu não entendi, ó. Você tem o carbono formado por um único elemento. Você tem o gás oxigênio. Qual é o elemento que forma o gás oxigênio? O oxigênio. E você tem o CO2. O CO2 já não. O CO2 que está aqui é uma substância composta. E essa substância composta tem esse valor aqui de entalpia de formação. O que eu quero que você entenda é que normalmente quando as questões oferecem para você a entalpia de formação, elas não dão a reação completinha, como eu dei aqui não. Elas só vão dar esse final aqui, ó. Água tem esse valor, CO2 tem esse valor. Mas é preciso que a gente entenda que para formar a molécula da água, eu preciso juntar duas substâncias, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, e aqui o carbono, que pode ser o carbono grafite, por exemplo, e o gás oxigênio. E aí eu vou formar o CO2, que é uma substância composta. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, vou apagar aqui agora para a gente fazer o nosso primeiro exemplo. Sempre que o cara for cobrar esse método de você, ele vai te dar uma tabelinha com todos os valores de entalpia de formação. Todos eles. Vou te dar um exemplo. Ó. Imagina que a gente vai queimar. Ó, a gente vai queimar o etanol. O etanol é uma substância orgânica que tem essa fórmula aqui. Ó, C2H6O. Então o etanol tem essa fórmula. Se eu escrever a fórmula do etanol aqui, ó, C2H6O, eu preciso entender que todo o processo de queima, ele só acontece quando a gente tem oxigênio. Se a gente não tiver oxigênio, não tem queima. Então, ó, eu vou pegar o etanol, que é o meu combustível, eu vou pegar o meu oxigênio, que é obrigatório em uma reação de combustão, sem ele não ocorre, e essa queima vai gerar gás carbônico e água. E aí, quando ela gera gás carbônico e água, o que a prova vai perguntar para você é quanto de energia essa reação vai gerar. Só que você tem que tomar um cuidado danado, porque normalmente a prova só me dá isso. Quando a questão é de queima, a prova vira para você e te dá uma substância, e essa substância vai ter que entrar nessa reação aqui. O detalhe que você pode entender é o seguinte: o gás oxigênio, o gás carbônico e a água, numa reação de queima, obviamente, desde que aqui tenha carbono e hidrogênio, pelo menos, vai ter que ter aqui CO2 e água. Então, qual o seu primeiro trabalho? Primeiro, escrever a equação. E o seu segundo trabalho? O seu segundo trabalho vai ser equilibrar essa equação. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo que tem dois carbonos.
Do lado de lá, obrigatoriamente, também eu tenho que ter 2. Então, eu vou colocar o número 2 aqui. Olha lá, 2 carbonos. Aqui, por exemplo, eu tenho 6 hidrogênios. Se aqui tem 6 hidrogênios, lá também precisam ser 6. Então, eu vou colocar o número 3 aqui. Olha como é que eu igualei a quantidade de carbonos e hidrogênios. Aqui existiam 2, vou apagar aqui para a gente não se perder. Aqui existem 2. Aqui agora também existem 2. Aqui existiam 6 hidrogênios. Do lado de cá, agora também existem 6 hidrogênios, porque eu vou multiplicar aqui 3 vezes 2. Beleza? Agora, falta o número de oxigênios para eu poder equilibrar. Aqui, por exemplo, ó, esse número 3, ele multiplicou o 2, mas ele também vai multiplicar o oxigênio. Esse número 2, ele multiplicou o carbono, mas ele também vai multiplicar pelo oxigênio. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, ó, 2 vezes 2 vão me dar 4 oxigênios, e 3 vezes 1 vão me dar 3 oxigênios. 4 oxigênios daqui, com 3 oxigênios daqui, do lado direito da equação eu tenho 7 oxigênios. Do lado de lá eu também preciso ter 7. Aqui eu já tenho 1, faltam 6. Então a gente vai colocar o número 3 aqui. E aí eu tenho 7 oxigênios de cada lado. Vamos recapitular. 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui, quando eu coloquei esse número 3. 4 oxigênios daqui, com 3 oxigênios daqui, são 7 oxigênios ao todo, nesse pedaço. Para eu ter 7 oxigênios do outro lado, eu já tinha 1. Eu botei o número 3 aqui, ao colocar esse número 3 aqui, eu fiquei com 6 oxigênios, mais esse daqui, a equação está equilibrada. Só que se você fizer isso, galera, a questão nunca vai estar respondida. É muito raro, embora possa acontecer, o cara pedir para você só escrever a equação de combustão de uma substância. Normalmente, ele faz essa pergunta aqui. Olha a pergunta que ele faz. Calcule a entalpia de combustão. Quando é uma combustão, ele chama de entalpia de combustão, que a gente vai carinhosamente chamar de ΔHC. Aquele Czinho ali é uma entalpia de combustão. E aí eu vou voltar aqui para esse primeiro quadro, porque lá eu vou fornecer para vocês uma tabelinha com os valores de entalpia de formação. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma tabela e essa tabela vai estar assim, ó, em 2 colunas. Ó, na primeira coluna, a gente vai colocar as substâncias que fazem parte do processo. Então, por exemplo, aqui, ó, na coluna da esquerda, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, substâncias. E aí eu vou colocar o C2H6O, eu vou colocar o gás carbônico e eu vou colocar a água. Lembra, você colocou o C2H6O, que é o etanol, tá aqui, ó. Você colocou o CO2 e você colocou a água. Por que eu não coloquei o oxigênio? Porque o oxigênio, queridos, ele é uma substância simples. Substância simples tem entalpia de formação nula. Ela é igual a zero. Então, toda vez que você tiver uma substância simples de uma reação, eu já tinha dito isso daqui, ó, isso vale zero, isso vale zero, isso vale zero, isso vale zero. Sempre que você tiver uma substância simples dentro de uma reação termoquímica, ela vai ter uma entalpia de formação igual a zero. A gente só precisa tomar cuidado porque isso não é uma regra. Isso acontece com a maioria das substâncias simples. Por exemplo, se aqui eu tivesse o gás ozônio, por exemplo, o gás ozônio já teria um valor. Então, se aqui fosse, por exemplo, o O3 é uma substância simples, mas ele teria um valor de entalpia. Então, existem algumas substâncias simples que possuem valor de entalpia, mas você não precisa se preocupar, porque quando houver esse valor, a prova vai ter que te informar
dentro da própria questão. Então, olha o que eu vou escrever aqui agora no segundo pedaço do quadro. Eu vou vir aqui e vou escrever assim, ó, ΔHF. Esse ΔHF aqui, queridos, a gente chama de entalpia de formação. E eu tenho que estar muito atento, porque é um pedaço muito pequenininho que vem dentro da tabela, e toda vez que ele usar o termo entalpia de formação, você vai calcular a entalpia de uma reação química fazendo isso daqui. Você vai calcular pelo somatório dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. É isso mesmo. A gente vai fazer a diferença igual, por exemplo, a gente faz na física. Quando a gente quer calcular, por exemplo, o deslocamento de um móvel. Quando a gente quer calcular o ΔS na física, a gente faz o espaço final menos o espaço inicial. Na química, a gente tem também final e inicial. O final é o produto e o inicial é o reagente. Então você vai ter uma reação química que vai ser assim, ó. A gente vai ter reagentes e a gente vai ter produtos. Então os produtos aqui é o final da reação e os reagentes aqui é o início, ou seja, compõe o início da reação. Então a gente vai fazer final menos inicial, produto menos reagente. Mas galera, eu só posso usar produto menos reagente quando o cara fornecer a entalpia de formação. Tem hora que ele fornece para mim uma entalpia um pouco diferente, que é a entalpia de ligação. Se ele fornecer a entalpia de ligação, eu não posso, sob hipótese alguma, usar essa formulinha aqui. Então a gente tem que estar muito atento, absurdamente muito atento, quando ele fornecer para mim esse termo, entalpia de formação. E aí aqui a gente vai ter valores. Exemplo, vou botar um exemplo aqui. Mais 120. E eu vou colocar a unidade em kJ por mol. Isso é uma coisa importante. O CO2, eu vou botar assim, ó, menos 80. E a água, eu vou botar assim, ó, menos 160. Então, o que a gente vai fazer? Ele me forneceu a entalpia desse cara, de formação. Ele me forneceu a entalpia do CO2 de formação. E ele me forneceu a entalpia de formação da água. Olha o que eu vou fazer. Quando eu for calcular a entalpia de combustão, eu vou abrir um parêntese e vou colocar o somatório das entalpias de todos os produtos. De todos os produtos. Vou fechar o parêntese e depois eu vou colocar o somatório das entalpias de todos os reagentes. Lá. Ou seja, quando eu percebi que ele forneceu para mim a entalpia de formação, quando ele fornece para mim a entalpia de formação, eu estou validado a usar essa fórmula aqui, produto menos reagente. Vamos lá. ΔH de combustão, que eu vou chamar de ΔHC. Vou abrir o parêntese. Quem é o meu primeiro produto? O meu primeiro produto é o CO2. E aí eu vou pegar o valor do CO2 na tabela, que é o menos 80. Lá. Menos 80. Tá. Menos 80. Ó, peguei o valor do CO2, que é o menos 80, e vou multiplicar ele por 2. Lá, multipliquei por 2. Ou seja, galera, o meu primeiro produto, que é esse cara aqui, é o CO2. E eu multipliquei por 2, que é a quantidade de mols que tem dele. E agora eu vou pegar o meu segundo produto. Quem é o meu segundo produto? Meu segundo produto é a água. Aí eu vou para a tabela, quanto vale a água? Vale menos 160. Então a gente vai botar aqui, ó, menos 160. E aí a gente vai ver quantas águas eu tenho. 3. Vamos multiplicar por 3. E eu fecho o meu parêntese dos produtos. Vamos recapitular. Quando eu pego para calcular a entalpia de uma reação química,
eu tenho que estar atento se ele me deu a entalpia de formação. Se ele me deu a entalpia de formação, eu vou usar essa fórmula. Produto menos reagente. Ele vai ter que me dar uma tabela, vai ter que me dar quem ele quer queimar. Eu vou montar a equação que sempre, depois a gente vai fazer outros exemplos, sempre vão existir esses caras aqui. E aí, quando ele fornecer para mim a entalpia de formação por esse símbolo, eu estou validado a usar essa fórmula. Produto menos reagente. Aí eu vim para cá e vi quem são os meus dois produtos. São esses dois. O CO2, que vale menos 80, vezes 2. Por que vezes 2? Porque tem 2. Menos o 160, que é da água aqui, ó. A água vale menos 160, lembra que esse número aqui tem que ser dado para você. Menos 160 vezes 3. Lembra por que vezes 3? Porque são 3 águas. Então eu já montei esse lado aqui, que é o lado dos meus produtos. Agora eu vou escrever o menos e vou abrir um parêntese para os meus reagentes. Quem é meu primeiro reagente? Meu primeiro reagente é o 120, lá, do etanol. Então o 120 está aqui. E aí eu vou colocar ele aqui, ó. 120. Lembra, mas aqui tem 3 oxigênios. Quanto vale o oxigênio que ele não está na tabela? Ó, recapitulando. Se o oxigênio é uma substância simples e não tiver na tabela, olha quanto que ele vale. 0. Então aqui é como se eu escrevesse assim, ó. 0 vezes 3. Olha lá. E aí se eu tenho 0 vezes 3, naturalmente isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0. Beleza? E aí eu venho aqui e faço assim, ó. Quanto vale o ΔH de combustão? Menos 80 vezes 2 dá menos 160. Eu vou tirar o parênteses. Menos 160 vezes 3 vai dar menos 480. E aqui, ó, o sinal de menos na frente do parêntese, menos 120. E aí, quando a gente somar isso daqui tudo, galera, a gente vai ter menos 120 com menos 480 dá menos 600. Menos 600 menos 160, a gente tem um valor de menos 760 quilojoules. Ou seja, eu encontrei o valor da entalpia da reação. Beleza? Então esse foi o primeiro caso. Eu vou fazer um outro exemplo. Esse é o primeiro método. Sempre que o cara colocar a entalpia de formação, eu vou poder usar essa fórmula aqui. Vamos interagir um pouquinho para saber se o pessoal tem dúvida ou o que o cara está dizendo aqui, ó. Vamos lá. Tá meio perdida, Evelyn? Por que você está meio perdido? Entrou no meio da aula. Gabriele está pedindo para ler os comentários. Bota aí os comentários. Vamos lá, eu vou fazer outro exemplo, hein? Eu vou fazer outro exemplo. Pode fazer pergunta, galera. Agora é a hora de fazer pergunta. Vocês querem que repita? Vocês querem que faça outro exemplo? Fala aí, tô lendo o comentário. Vou botar aqui, ó, exemplo 2. Exemplo 2. Entalpia de formação. Vamos lá. Se perderam na conta. Beleza, a gente vai fazer outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo, não tem problema não. Luiz Guilherme, calma, eu não expliquei energia de ligação ainda. Energia de ligação é o método 2. A gente está no método 1 ainda. Beleza? Existem 3 métodos. Eu vou até colocar aqui no canto, ó, para ninguém se perder mais. Vou apagar aqui e vou fazer outro exemplo do primeiro método. Ó, vamos lá.
Ó, primeiro método é o que a gente está fazendo agora. O primeiro método é o de energia ou entalpia de formação. Olha lá. O segundo método, a gente não falou do segundo método ainda. O segundo método é esse daqui, ó. Entalpia de ligação. E o terceiro método, que a gente também não falou ainda. Ó, o terceiro método é um método chamado lei de Hess. Beleza? São 3 métodos. A gente vai falar desse aqui agora. Ó. A gente está nesse, ó. Beleza? Então respira fundo aí que eu vou fazer outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo. Ó, eu vou pedir para você queimar um combustível. Esse combustível que a gente vai queimar é a gasolina. C8H18. Ó, gasolina. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui, ó? Estou no primeiro método. Energia ou entalpia de formação. Lembra que a entalpia de formação é representado por ΔHF. Beleza? Tudo bem? O que é que a gente tem que fazer? O primeiro passo que a gente tem que fazer, a gente tem que escrever a reação química. Vamos escrever a reação de combustão desse cara. Ó, C8H18. Essa é a fórmula da gasolina. Para eu queimar a gasolina, para a gasolina entrar em combustão nos motores do carro, por exemplo, elas precisam do gás oxigênio. Olha lá, O2. Aí eu vou colocar uma setinha. Beleza? O que tem que vir depois da setinha? Qual é o produto, ou melhor, quais são os produtos da queima? CO2 e água. Isso é um padrão, galera. Toda vez que você for queimar alguma substância, se ela tiver carbono e hidrogênio, aqui desse lado vai ter que ter CO2 e água. Só que isso daqui não é o fim. Eu preciso colocar numerozinhos aqui na frente, ó, para poder fazer o balanceamento. Olha lá, para poder fazer o balanceamento da equação. Estou indo devagar, hein? Ó, quantos carbonos... Vou botar logo o número 1 aqui, ó, para a gente não mexer aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui ao todo nessa substância? São 8. Se eu tenho 8 desse lado, do lado de lá precisa que tenha 8 carbonos. E eu estou vendo aqui que eu não tenho 8 carbonos. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o número 8 aqui. Olha lá. Deixa eu melhorar esse 8 aqui que ficou feiaço. Olha lá. Botei o número 8. Agora eu tenho 8 carbonos de cada lado. Aqui eu tenho 18 hidrogênios. 18 hidrogênios, eu preciso ter 18 aqui também. Só que eu já tenho 2. O que eu vou ter que fazer? Eu vou botar o número 9. Por que 9, Débora? 9 vezes 2 dá quanto? 18. Então eu tenho 18 hidrogênios desse lado e 18 hidrogênios desse. Beleza? Quando eu tenho a quantidade de hidrogênios e carbonos equilibrados, sempre vai faltar o número do oxigênio. Eu tenho que, para aquele lado lá agora, contar quantos oxigênios eu tenho. Olha quantos oxigênios eu tenho. Ó. 8 vezes 2. Eu tenho 16 oxigênios. 9 vezes 1. Eu tenho 9 oxigênios. Então, nessa molécula aqui existem 16. E nessa molécula aqui existem 9. Quando eu somo 16 mais 9, galera, dá 25.
e eu preciso ter 25 aqui, só que eu já tenho 2. Então, o que eu vou ter que fazer para ter os 25? Eu vou ter que colocar um número aqui, ó. Olha que número que vai ser. 12,5. 12,5 vezes 2 dá quanto? 25. Légua aqui pode ser número fracionado? Pode, não tem problema não. Normalmente a gente bota o número 1 no combustível e os outros números podem ser fracionados. Pergunta, vou dar uma parada. Alguma dúvida até aqui? Responde aí. Tá chegando mensagem aí pra dúvida? Não, você está comentando, ninguém está perguntando não. Todo mundo entendeu, galera? Mete um ok aí, ó, pra eu poder seguir. Mete um ok aí, ó. Mete um ok nos comentários. Posso ir embora? Todo mundo entendeu a montagem da equação? Beleza? Eu vou então, hein? Ó, a Alessandra respondeu. Ok. Camila, ok. Vitória, ok. Maria Clara Curva, ok. Davi Furiel, ok. Luan, ok. Tamara, ok. Todo mundo entendeu então, hein? Vou seguir, hein? Marina, ok. Flaviane, ok. Evelyn, ok. Evelyn entendeu agora? Se achou? Beleza. Vou até tomar uma água. Alice Balula perguntou por que o número 1 aqui. Alice, para o resultado final aqui, quando você for calcular o ΔH, se você aumentar demais esse número, você pode botar o número 100 aqui. Você vai aumentar muito esses números aqui. Sempre que você for queimar algum combustível, queima 1 mol dele. Ou seja, o cara que você quer queimar, queima sempre 1. Você não precisa queimar 10 dele, queima 1. Porque se você botar o número 10 aqui, ó, aqui vai ser 125, aqui vai ser 80, aqui vai ser 90. Os números vão ficar muito altos. Então queima sempre 1. Beleza? Foi? Vou seguir, hein? Então vamos lá. Seguinte. A gente não ganha ponto nenhum fazendo isso daqui. Isso daqui é o início da reação. O que o cara vai me perguntar nessa reação aqui, em todas as outras, ele vai virar para mim e vai falar assim, calcule o valor da entalpia. Para ele me perguntar isso, ó, ele tem que me dar um dado. Olha lá, ele tem que me dar uma tabela. E ele vai me dar uma tabela assim, ó, com todas as substâncias envolvidas na reação. Ele vai virar para você e vai falar assim, ó. Primeira coluna é a coluna da substância. Aí eu vou colocar aqui, ó. Primeira substância que ele vai me dar. A gasolina. C8H18. Segunda substância. CO2. Terceira, água. Por que ele não me deu o oxigênio? Ó? Ele não me dá o oxigênio porque o oxigênio vale 0. Beleza? Ele não vai me dar o oxigênio. Ele não escreve o oxigênio. Quando ele não te avisar quanto vale alguém, é porque esse alguém vale 0. E aí eu vou colocar os números aqui, ó. Por que eu vou colocar os números? Porque aqui a gente vai te dar o valor da entalpia de formação em quilojoule por mol. Então eu vou botar aqui, ó, menos 100. Eu vou colocar aqui, menos 100 não, eu vou botar um pouco mais alto, menos 500. O CO2 eu vou botar menos 100. E a água eu vou colocar, sei lá, mais 25. Só para você não achar que aqui todo mundo pode ser positivo ou negativo. Não, pode ser aleatório. Aqui eu botei o sinal de menos, aqui eu botei o sinal de menos e aqui eu botei o sinal de mais. Galera, isso aqui é dado para você. Isso vem escrito. Na verdade, a água não pode nem ser menos. Não pode nem ser mais, aliás. Ela tem que ser menos, mas eu vou deixar mais. Isso daqui, isso daqui, isso daqui é dado.
Aí qual a pergunta que o cara vai fazer? Ele vai virar para você e vai falar assim, ó. Calcule a entalpia de combustão da reação. Ele vai pedir para você calcular a entalpia de combustão da reação. Ou seja, em outras palavras, ele está perguntando para você quanto de energia essa reação produziu ou quanto ela absorveu. No caso, como a gente tem uma queima, queima nunca absorve energia. Queima sempre produz energia. Então vamos lá, vamos recapitular. Vamos recapitular. Gabi, tá entendendo? Tá show, Gabi? Primeiro eu olho aqui para depois decidir que números eu vou botar aqui. Balulo, ó, sempre o número 1. Sempre o número 1 no cara que a gente vai colocar. Beleza? Foi? Agora, como é que eu calculo isso? Sempre que você estiver no primeiro método, sempre que você estiver nesse primeiro método, você vai fazer assim, ó. Entalpia da reação vai ser o quê? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Eu sempre vou fazer produto menos reagente. Olha lá. Então eu vou escrever aqui, ó. Entalpia da reação. Que pra gente aqui é uma combustão. Então, cara, se o cara quiser botar combustão, entalpia de combustão, ele pode. Tanto faz. Olha como é que vai ser. Vai ser a entalpia dos produtos, olha lá, menos a entalpia dos reagentes. Então eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. Produto menos reagente. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado agora com o seguinte. Na conta. Vi que teve gente que perguntou aqui, me perdi na conta. Você não pode chegar aqui agora e errar a conta. Porque daqui para frente agora é matemática. Então vamos lá. Ó. Entalpia da reação. Vamos. Quem é o meu primeiro produto? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o produto 01. Olha lá. Ele é o produto 01. E esse daqui é o meu produto 02. Olha lá. Aqueles dois são os meus produtos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir o parêntese dos produtos. Meu primeiro produto é quem? O CO2. Quanto que ele vale? Eu venho na tabela. Quanto vale o CO2? Menos 100. Então a gente vai colocar aqui, ó. Menos 100 vezes 8. Agora, por que vezes 8? Que número que está aqui na frente do produto 1? Não é 8? Então é 8 vezes o valor do CO2, que é quanto? Menos 100. Então isso daqui que eu acabei de fazer, ó, é para o CO2. Agora eu vou fazer para o meu produto 02. Quem é o meu produto 02? Meu produto 02 é a água. A água vale 25 positivo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou botar assim, ó, 25 positivo vezes 9. Olha lá. Vezes 9. E vou fechar o parêntese do meu produto. Repara. Aqui eu fiz para a água. E aqui eu fiz para o CO2. O que eu tive que usar para fazer para os dois? A tabela. O valor do CO2 e o valor da água. Vou continuar, porque agora, ó, o que eu vou fazer? Esse é o meu reagente 1 e esse daqui é o meu reagente 2. O reagente número 1 e o reagente número 2. Esse sinal de menos aqui, ó, é o menos da fórmula. E eu vou abrir o parêntese dos meus reagentes. Quanto vale o meu primeiro reagente? Meu primeiro reagente vale menos 500. Beleza? E aí quando eu fizer aqui, ó, menos
500. Coloquei o valor do C8H18. Como eu só tenho 1, eu não precisava nem colocar aqui o 1, mas eu vou botar. Ah lá. E aqui eu acabei de fazer para o C8H18. Quanto vale o meu segundo reagente? 0. Pô, não preciso botar 0 aqui. Se ele vale 0, ele não vai acrescentar absolutamente nada. Então eu vou fechar aqui o meu parênteses. Agora eu vou fazer conta. Isso é uma equação de primeiro grau. ΔH da reação. Menos 100 vezes 8, menos 800. 25 vezes 9, mais 225. Menos com menos dá mais. 500 vezes 1 dá 500. Então a gente vai ter aqui mais 500. Galera, quando a gente fizer o resultado disso daqui, ó, para eu calcular o ΔH da combustão, 500 mais 225 dá 725. Aí eu vou ter menos 800 mais 725. Então a resposta vai ser isso aqui, ó. Menos 75 kJ. E aí, como o sinal é negativo, ah lá, eu tenho uma reação exotérmica. Beleza? Dá um ok aí para eu saber se todo mundo entendeu. Manda um ok aí, sobe um ok. Bora, Davi, manda um ok aí do Paraná. Vai, sei que você está vendo. Esse método aqui é o método da entalpia de formação. Ele não costuma cair no Enem. O Enem considera ele muito fácil. O Enem considera ele o método mais fácil que tem, que é a aplicação dessa fórmula aqui. Produto menos reagente. Vê se todo mundo entendeu. Foi? Marina perguntou qual dos 3 métodos mais cai no Enem. Marina, esse aqui, ó. Lei de Hess. Esse daqui é o que mais cai no Enem. Se você me perguntar qual dos 3 cai mais na segunda fase da UERJ, eu digo os 3. Mas no Enem o que mais cai é o último. A gente vai chegar nele. Cai na UERJ, Evelyn. Cai na UERJ. Cai na UERJ, sim. Se a gente estiver falando no exame de qualificação, esse método aqui é o que mais cai. O primeiro. Beleza? Renan entendeu, Luiz entendeu, Matheus entendeu, Frederico. Fred estudando? Meu Deus do céu, vai chover. Posso seguir? Todo mundo entendeu o método número 1? Vou pular para o 2, hein? Vou pular para o 2. Cadê o Carlos? Que não estava perguntando a diferença entre energia ou entalpia de formação e energia de ligação. Vou explicar agora, hein, Carlão? Entalpia de ligação. Pode ir? Eu vou, hein? Então vamos lá. Vou apagar. Tá aqui. Apaguei. Galera, lembrando que logo que eu acabar a live, eu vou botar uma lista de exercícios dessa aula no grupo de vocês, hein? Deixa eu ver a pergunta aqui. Evelyn entendeu muito mais com essa agora. Frederico, isso é bullying. Jamais, Fred. É porque você não está vendo o Bruno ali. O Bruno está bebendo cerveja. Vamos? Beleza. Então vamos para o segundo método. Olha lá. Segundo método. Olha o segundo método aqui, ó. Energia de ligação. O segundo método é chamado de energia de ligação. E a gente representa ele assim, ó. ΔHL. Olha lá.
Um é entalpia de formação, o outro é energia de ligação. Tá indo para aqui nada. Não vem para cá não, porque não pode. Fiquem em casa, inclusive. Fiquem em casa. Eu saí da minha casa, entrei no carro, vim direto para cá e daqui eu vou voltar para casa de novo. Não saia na rua, é muito importante isso. Vamos lá, hein? Eu vou começar. Olha o que eu vou escrever agora para você. Ó, vou escrever assim, ó. H2 gasoso, Cl2 gasoso, setinha. 2 de HCl, também gasoso. E eu vou perguntar para você quanto vale a entalpia dessa reação. Olha lá. Só que agora eu vou te dar uma tabela diferente. Eu vou te dar uma tabela assim, ó. Eu vou te dar uma tabela diferente, que vai ser a seguinte, ó. Vou montar uma tabela muito parecida com o exemplo anterior, desse jeito, e aí eu vou listar aqui pra gente o seguinte, ó. A tabela vai ser assim, ó. Ligação. E aqui o que eu vou colocar? ΔHL. Lembra que no outro método, aqui ó, o método da entalpia de formação, eu colocava ΔHF para poder usar essa fórmula aqui. Da entalpia de ligação, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar ΔHL. Então um é ΔHF, o outro é ΔHL. Beleza? E aí eu vou escrever assim, ó. H-H, H-CL e CL-CL. E aí eu vou colocar aqui, ó. Mais 80, mais 110, mais 190. Olha lá. Ele, quando coloca esse ΔHL aqui, galera, ele está dizendo para mim o seguinte, que a gente está diante de um problema que me deu como dado as energias de ligação de um sistema. Olha lá. Energias de ligação de um sistema. Eu só tenho que tomar cuidado que quando ele me dá a energia de ligação, eu não posso usar essa fórmula aqui. Não posso. A fórmula da entalpia ou energia de ligação, detalhe, tá? Vou até escrever aqui, ó. Entalpia de ligação é a mesma coisa que energia de ligação. Então, tem hora que eu estou falando de energia de ligação, tem hora que eu estou falando de entalpia de ligação e é a mesma coisa. Galera, muda só o seguinte. Quando a gente for calcular o ΔH da reação pelo segundo método, eu vou até apagar aqui para não ficar embolado. O terceiro método a gente vai escrever daqui a pouco. Quando a gente for fazer o ΔH da reação, a gente vai fazer a entalpia dos produtos mais a entalpia dos reagentes. Pois é, galera. Agora eu não tenho mais a diferença entre eles. Eu vou fazer a soma. Só que tem um detalhe. O que eu preciso saber? Toda reação química, ela tem reagentes e do lado de cá, ela tem produtos. Toda vez que ele me der energia de ligação ou entalpia de ligação, é preciso que a gente entenda que do lado dos reagentes vai haver quebra de ligação. Olha lá. A gente vai quebrar ligações. E do lado dos produtos aqui vai ter formação
de ligações. Só para vocês entenderem, eu vou desenhar essa reação aqui de novo, só que eu vou desenhar ela com os compostos nas formas estruturais. Olha o que eu vou fazer. Vou descer aqui um pouquinho. Ó. Eu vou escrever assim, o que é o H2? O H2 é isso aqui, ó. H tracinho H. Olha lá, isso é o H2. Mais Cl tracinho Cl. Vou até colocar aqui de uma cor diferente. E a setinha? Aqui eu tenho o H tracinho Cl. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Esse 2 aqui, ele permanece aqui, ó, desse jeito. O que eu preciso entender nesse método? O que eu tenho do lado dos reagentes? Do lado dos reagentes eu tenho um hidrogênio ligado no outro e um cloro ligado no outro. Do lado dos produtos eu não tenho mais isso. Do lado dos produtos eu tenho um hidrogênio ligado no cloro, 2 vezes. Então esse lado aqui é como se eu tivesse assim, ó. HCl, tracinho HCl. Só que eu não vou ficar escrevendo assim. Porque se o número que tiver aqui, por exemplo, for 30, você vai ter que fazer 30 vezes isso daqui. Então a gente não vai ficar desenhando várias vezes a mesma coisa. Ao invés de desenhar isso daqui de novo, eu vou colocar o número 2 aqui. E aí eu coloco esse número 2 aqui de boa. Olha lá, desse jeito. O que eu preciso entender? Que o hidrogênio que está aqui e esse hidrogênio que está aqui, eles vão se separar. Ó, eu vou quebrar essa ligação. Olha lá. A ligação ela vai ser quebrada. Essa ligação aqui, ela também vai ser quebrada. Então eu vou quebrar a ligação entre os hidrogênios. Eu vou quebrar a ligação entre os cloros. Quando eu quebrar as duas, esse hidrogênio aqui vai se juntar a esse cloro e vai formar essa ligação aqui, ó. Essa ligação ela foi formada. Galera, sempre vai ser assim. Do lado dos reagentes vai ter quebra de ligação e do lado dos produtos vai ter formação das ligações. E para eu representar a quebra dessas ligações, eu vou colocar desse lado números positivos. Para representar a formação das ligações, eu vou colocar desse lado números negativos. Lébora, como isso? Não entendi. Então vem comigo. Devagar. Aqui existem 2 hidrogênios e se eles são reagentes, a ligação deles vai ser quebrada. Quanto que eu gasto para quebrar essa ligação? 80. Então eu vou colocar aqui, ó. Mais 80. É o valor que eu gasto em quilojoule para quebrar essa ligação. Quanto que eu gasto para quebrar essa ligação entre os 2 cloros? Eu gasto 190. Então, para quebrar essa ligação aqui, eu gastei 190 quilojoules. Aí eu pergunto para você o seguinte, do lado de lá é o lado do meu produto. Quanto que eu gastei para quebrar todas as ligações dos meus reagentes? Eu gastei 80 aqui e eu gastei 190 ali. Então eu gastei ao todo quanto? Concordam que é 80 mais 190? Eu gastei 270 quilojoules. Ah lá, esse daqui foi o valor que eu gastei de energia para quebrar a ligação. Beleza? Funciona assim no nosso corpo, inclusive. Para você quebrar moléculas de gordura, você precisa produzir, gastar energia, ou seja, fazer atividade física. Desse lado aqui, não. A ligação está sendo formada. Quanto vale essa ligação HCl? Aí eu volto na tabela. A ligação HCl vale 110. Cuidado! A tabela na energia de ligação sempre vai te dar os números positivos. Esses números aqui sempre virão positivos. Só que do lado dos produtos você não vai obedecer isso.
Porque do lado dos produtos o valor tem que ser negativo. Então, quanto vale a ligação HCl? A ligação vale, a HCl vale 110. Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou botar menos 110. Ali, agora na tabela está mais. Eu sei. Só que esse cara estando do lado dos produtos, para representar a formação da ligação, eu vou colocar o sinal de menos. Só que eu tenho duas vezes isso acontecendo. Então eu vou colocar aqui, ó, duas vezes. Ah lá. Quando eu fizer duas vezes menos 110, olha o que eu vou formar. Menos 220 kJ. Beleza? Então aqui ele vai me dar a quantidade que foi produzida de energia. Ou seja, desse lado eu tenho a quantidade que eu gastei e desse lado eu tenho a quantidade que eu produzi. Para eu responder a questão de qual é o valor da entalpia da reação, eu tenho que ver o saldo disso. Por isso que eu vou usar isso aqui. Eu vou pegar o valor dos produtos e depois eu vou pegar o valor dos reagentes e vou somar. Então eu vou escrever aqui, ó. Qual é o valor do ΔH da reação? Vai ser a entalpia de ligação dos produtos, ah lá, entalpia de ligação dos produtos mais a entalpia de ligação dos reagentes. Essa é a fórmula. O que você não pode fazer é fazer essa brincadeira aqui toda e usar a primeira fórmula. Aí não. Aí você está misturando os métodos. Se o cara escreveu entalpia de ligação, eu tenho que fazer assim e usar a fórmula correspondente a ele. E aí eu vou ter o seguinte, ó, ΔH da reação. Qual é o ΔH da reação? A entalpia dos produtos. A entalpia do produto é menos 220. Eu vou colocar ela aqui, ó. Menos 220. Quanto vale a entalpia do reagente? 270. E aí o ΔH da reação que vai estar aqui, ah lá, o ΔH da reação que vai estar aqui, vai ser de mais 50 kJ. E aí se o ΔH da reação ele é positivo, a gente está diante de uma reação endotérmica, ou seja, uma reação que absorve calor. Então repara, vamos recapitular o método porque a gente vai fazer um exemplo 2. Ele me dá uma tabela, eu percebo que na tabela é uma energia de ligação, ele me dá a equação pronta, eu desenho as substâncias para poder enxergar e eu posso usar a tabela para poder enxergar o desenho, ó, H2, é isso, Cl2, é isso, HCl, é isso. Então eu desenho as fórmulas estruturais, me lembro que se ele me deu energia de ligação, essa ligação vai ter que ser quebrada e essa também. E para eu quebrar essas ligações eu preciso considerar o sinal positivo da tabela. E que do outro lado, onde vai haver formação de ligação, eu preciso do sinal negativo. E aí quando eu tenho o sinal negativo, isso vai se refletir no número aqui embaixo. E aqui, como eu tenho sinais positivos, isso vai se refletir no número aqui embaixo. A diferença entre os dois, ah lá, me dá o valor da entalpia da reação. Todo mundo entendeu? Eu vou fazer o exemplo número 2. Mas todo mundo entendeu esse daqui? Sobe um ok aí. Luiz Guilherme, isso aí. Sempre que o cara coloca na tabela, sempre que ele colocar na tabela, ele vai dar número positivo. Só que quando você for escrever a substância do lado dos produtos, você vai trocar o sinal lá e vai usar o número negativo. É sempre isso daí que você falou. A resposta é sim. Beleza. Se tiver outra pergunta, manda. Que eu vou fazer o exemplo número 2 agora.
exemplo 2, hein? Pode apagar? Vou no exemplo número 2. Lembra, ó. Vai ter exercício disso daqui com gabarito comentado nos grupos do Facebook. A hora que eu desligar a live, eu vou montar a lista e vou mandar para vocês. Você está fazendo upload da aula do Igor? Não, é tudo aqui. Beleza. E lembrando também, ó, que a gente vai botar lá no YouTube a aula do professor Igor. 3 vídeos do professor Igor, hein? Lá no YouTube, daqui a pouco. Ó, exemplo 2, hein? Do segundo método. Exemplo 2 do segundo método. Vamos lá. Exemplo 02. O exemplo 02 a gente vai fazer assim, ó. A reação é essa. N2, 3 hidrogênios, formando 2 GNH3. E aí eu quero saber aqui o seguinte. Quanto vale o valor do ΔH? E aí a tabela vai me dizer o seguinte, ó. Olha quanto vai valer a tabela. Vou montar a tabela. E a tabela vai ter aquelas substâncias ali, ó. Ó. Então, vou botar aqui, ó. Primeira substância. E olha o que eu vou fazer. Vou botar assim, ó. ΔHL. E aí eu vou escrever que esse ΔHL aqui, ó, em kJ por mol, eu não vou precisar escrever isso. Ele não escreve. Você que precisa entender que o ΔHL é isso aqui, ó. Energia de ligação. E energia de ligação é o segundo método. Beleza? Aí eu vou botar assim, ó. N tripla N, HH e NH. Sempre que ele me der energia de ligação, os valores da tabela serão positivos. Igual o Luiz Guilherme falou, vou botar aqui, sei lá, 80. Vou botar aqui, por exemplo, 50. E vou botar aqui, por exemplo, 150. Olha lá, os 3 números positivos. E sempre que ele me der energia de ligação, os 3 números serão positivos. Vou fazer uma sacanagem com vocês, ó. Olha o que acontece quando no meio da aula vocês levantam e saem andando para beber água e ir ao banheiro. É isso aqui, ó. Viu aí como é ruim? É assim que eu me sinto quando você levanta e sai para ir ao banheiro e para ir para beber água. Eu fico no vácuo, sozinho, triste, cabisbaixo. Mas volta lá, vamos voltar. Eu tenho a equação química, eu tenho os dados que o problema me deu. Ah lá. Eu tenho os dados que o problema me deu. E esses dados que o problema me deu me deram energia de ligação. Ah lá. Energia de ligação. Senhores, se ele me deu energia de ligação, você já tem que vir direto para cá. Eu vou usar isso. Só que antes de você usar a fórmula, é preciso que você expanda o desenho. É preciso que você olhe para esse N2 aqui e faça assim, ó. N2 é isso, ó. São 2 N's com uma ligação tripla. Aí você vai me perguntar assim, Lébora, como é que eu vou saber se tem uma tripla? Olha para a tabela, pô. Onde está o N2? Não tem uma tripla? Então ele tem que ter uma tripla.
mais 3 de H2. Ó. Olha o H2 aqui. H e H. Olha lá, desse jeito. Setinha. Quem vem depois da setinha? 2 N H H e H. Porque quando a gente escreve NH3, eu não posso fazer isso aqui, ó. Tem gente que faz isso aqui, ó. NH3. Não pode. O hidrogênio nem faz duas ligações para fazer isso. Isso aqui está errado. O NH3 é desse jeito. Aí vamos lá, vamos recapitular. Esses dois malucos aqui são os meus reagentes. Olha lá. E nos reagentes é preciso quebra de ligação. Essa ligação aqui ela vai ser quebrada. E essa ligação aqui ela também vai ser quebrada. E aí eu lembro a vocês que para a gente representar a quebra, eu vou sempre colocar o sinal positivo. Para a gente representar a quebra, eu sempre vou colocar um sinal positivo. Quanto, Léo? Aí depende da tabela. Quanto vale a quebra da ligação N-tripla-N? Está aqui, ó, 80. Então eu vou colocar 80. Mais 80 no caso. Como eu não tenho número nenhum aqui, é porque aqui tem o número 1. Eu não preciso multiplicar 80 por 1. Vai dar 80. Quanto vale a quebra da ligação H com H? A ligação H com H vale quanto? 50. Então eu vou botar aqui, ó, 50. Para quebrar essa ligação, eu gasto 50. Só que aqui, eu vou ter que multiplicar por 3, ó, os 50. O mais 50. Olha lá. Eu vou ter que multiplicar por 3 isso daqui. Por quê? Porque aqui tem o número 3. Então aqui, galera, do lado esquerdo da equação, onde eu tenho os meus reagentes, ó, o que eu tenho? 80 mais 3 vezes 50. 3 vezes 50 a gente sabe que dá 150. 150 mais 80, olha quanto dá. Mais 230 kJ. Esse valor aqui foi a energia gasta. Eu gastei isso. Isso aqui foi gasto. Aonde, Légora? Nos reagentes. Então o reagente gastou energia porque eu tive que quebrar essas ligações. Do lado dos produtos, ó, essa ligação aqui, essa ligação aqui e essa ligação aqui, elas não existiam. A ligação NH não existia, existia NN e HH. Quando eu quebrei esse N aqui, ele saiu correndo para pegar os Hs. Esse daqui é a mesma coisa. Então essa ligação aqui, ó, do lado dos produtos, então eu estou aqui, ó, do lado dos produtos, a ligação é formada. E a ligação formada a gente representa com sinal negativo. Então vamos lá. Quanto vale a ligação NH? Na tabela está mais 150. Mas eu não vou botar mais 150. Porque eu estou do lado dos produtos. Eu vou vir aqui e vou fazer isso. Ó. Essa ligação vale menos 150. Essa vale menos 150. E essa vale menos 150. Ou seja, eu tenho 3 ligações que serão formadas onde cada uma delas vale 150. Repetindo, na tabela o valor vai vir positivo. Aqui não. Aqui você vai usar o valor negativo porque você está do lado dos produtos. E aí você vai escrever assim, ó, isso tudo aqui dá 450, só que eu tenho que multiplicar por 2. Então vai ser, ó, 2 vezes menos 450 do somatório dos 3.
Então, o que eu vou ter aqui desse lado? Desse lado eu vou ter menos 900 quilojoules. Esse menos 900 quilojoules, olha que alegria, é um ganho de energia. Olha lá. Essa energia está sendo formada, ela está sendo produzida e não gasta. Então, quando eu chegar no final do problema, e esse é muito mais tecnicamente trabalhoso do que o anterior, porque o anterior ele me dá os números, eu faço o produto menos reagente e vou para a galera. Aqui eu tenho que abrir o desenho, enxergar o número de ligações de acordo com o que a tabela me deu, trocar de sinal do lado dos produtos, manter o sinal do lado dos reagentes, fazer as multiplicações e quando chegar no final ter o saldo. Que saldo, lembra? Está aqui, ó. Produto mais reagente. Então eu vou escrever aqui para a gente poder finalizar o segundo exemplo do segundo método. Ó. ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos, não, mais a entalpia dos reagentes. Não pode esquecer, ó, que se a gente estiver fazendo energia de ligação, o sinal aqui é positivo e não negativo. Igual eu escrevi aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? Entalpia da reação. Ah, o R ali é da reação. Quem é a entalpia dos produtos? Essa. Menos 900. Quem é a entalpia dos reagentes? Essa. Mais 230. Então, galera, quanto que vale o ΔH da reação aqui, ó? O resultado vai ter que ser negativo. Negativo de quanto? 670 quilojoules. Ou seja, como o resultado final foi negativo, a gente está diante de uma reação exotérmica. Desse jeito aqui. Beleza? Esse método aqui ele é mais trabalhoso. Mas eu tenho que montar a reação, jogar os números separadamente para depois, no final, juntar todo mundo com a fórmula certa. Ver se está ok. Ou se precisa fazer outro exemplo. Manda dúvida. Isso, Balula. Depois da seta, todos os números negativos, mesmo que a tabela não dê para você negativo. Agora, ó. Isso é para o segundo método, tá, Alice? Se você estiver no primeiro, aí não. No primeiro você vai respeitar o sinal. Eu vou fazer um exemplo dos dois agora. Manda ok aí e vê se alguém tem outra pergunta. Frederico entendeu, hein? Se o Frederico entendeu, todos entenderam, hein, Fred? Posso fazer um exemplo agora juntando os dois métodos? Para a gente ir para o terceiro final, que a aula já passou de 1 hora. Tá bom, estou animado. Posso fazer um exemplo juntando os dois métodos para a gente chegar no mesmo resultado. Beleza? Vou fazer, hein? Ó, vou fazer um exemplo que vai juntar os dois métodos. Então, vou apagar aqui. Sim, Brenda, ΔH é o mesmo que DDP. A única diferença é que o ΔH é energia em quilojoules ou quilocalorias e a DDP é a energia em volts. É exatamente isso. Pode fazer pergunta que eu vou respondendo.
Vamos lá. Então agora, ó, exemplo 3. O exemplo 3, ó. Vamos usar os dois métodos. A gente vai usar os dois métodos agora. Eu vou botar a reação aqui, ó. CH4 mais O2 dando CO2 e água. Vou botar aqui o número 1, vou botar aqui duas águas, vou botar aqui o número 1 e eu vou botar aqui o número 2. Aí eu vou escrever aqui assim para você, ó. Dados. Vou botar uma tabela. Nessa tabela aqui, vamos ver se você está esperto, hein? A pergunta é a mesma. Eu quero saber quanto vale esse ΔH aqui, ó. Essa é a minha pergunta. Ó. Calcule a entalpia. Olha lá. A pergunta é essa. Calcule a entalpia. Aí eu vou montar a tabela aqui e vocês vão me dizer qual método eu vou usar. Quem respondeu o método primeiro vai ganhar um açaí quando as aulas voltarem. Quero ver agora. Só vai valer para quem botar o comentário primeiro. Substância. Vou tapar o quadro aqui para vocês não roubarem. Ó. Qual o método que eu vou usar? Olha para o quadro. Qual o método que eu vou usar? Quem responder primeiro vai ganhar um açaí, hein? Alice respondeu primeiro, ó. Alice ganhou um açaí. Frederico, método no 1 não, Frederico. Porra, Frederico. Método 1 é entalpia de formação, cara. É ΔHF. Aqui é ΔHL, fera. Você que vai pagar o açaí para o Balu. A gente vai usar o método 1. Certo, Fred? Não, o 2, cara, ó. Entalpia de ligação. E aqui o que eu vou fazer, ó? Vou apagar aqui para vocês não roubarem. Eu vou botar aqui assim, ó. Dado. Vou botar uma tabela aqui e vou escrever assim, ó. Olha o segundo aqui, ó, que eu vou usar. Vou botar aqui a substância. E aí eu vou botar aqui, ó, CH4. Vou botar aqui CO2. E vou botar aqui água. E aqui eu vou escrever ΔHF, ó. Eu vou escrever aqui
ΔHF. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui, nesse quadro, tem que dar o mesmo valor. Eu vou deixar aberto aqui, ó, porque eu vou escolher números para colocar ali para a gente poder fazer com os mesmos valores. Então, repara, aqui eu te dei o ΔHL. Se eu te dei o ΔHL, como é que a gente vai resolver isso daqui? A gente vai calcular aquele ΔH lá usando o segundo método. Qual é o segundo método? O método da energia de ligação. Ou o método da entalpia de ligação. Como é que eu faço esse método? Esse é mais trabalhoso. Olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. CH4. Olha quem é o CH4. CH, H, H e H. O2. O, dupla O. Só que aqui eu tenho o número 2. Aí eu venho, setinha. Setinha aqui. E aí eu vou escolher agora o CO2, escrever agora o CO2, ó. C dupla O. Olha lá, C dupla O. E por último, a água aqui no canto. Aí eu vou botar assim, ó, para dar aqui, ó, H2O. E vou botar aqui o número 2. Por garantia, como o resultado tem que dar negativo, eu vou aumentar esse número aqui, ó, para 200. Olha lá. Beleza? Não mudei nada, não mudei o método. Continua tudo igual. Só que nesse método da energia de ligação, eu preciso abrir o desenho inteiro. Igual eu fiz aqui agora. Eu sei que dentro do CH4 eu tenho ligação CH, 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. O2 está aqui, ó. O dupla O, que eu vou ter 2 vezes. No CO2 eu vou ter a ligação C dupla O. Olha lá, ó. 2 vezes, porque é CO2. É uma para um lado, outra para o outro. E na água eu vou ter um hidrogênio com oxigênio 2 vezes, multiplicado por 2. O que eu tenho que me lembrar? Que nesse método aqui, ó, essa ligação eu vou quebrar, essa ligação eu vou quebrar, 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 quebrar. Ou seja, tudo que tem do lado esquerdo, que é reagente, eu vou ter quebra de ligação. Quanto eu vou gastar para quebrar essa ligação? Tá aqui, ó, 100. Eu vou gastar 100 para quebrar essa. Eu vou gastar 100 para quebrar essa. E eu vou gastar 100 para quebrar essa. E eu vou gastar 100 para quebrar essa. Ou seja, nesse cara aqui, ó, eu gastei 4 vezes 100. Um resultado que vai ser positivo. Quanto que eu gasto para quebrar essa daqui? Eu gasto para quebrar essa daqui 120. Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 120. Olha lá, que vai ser positivo também. Quem quiser pode fazer assim, ó. Porque o positivo é do 100, ó. 100 vezes 4 vezes. E aqui é a mesma coisa. 120 vezes 2 vezes. Olha lá. Beleza? E esse 2 aqui é porque eu tenho 2 na frente. Esse 4 aqui é porque eu tive que fazer isso 4 vezes. Ou seja, daqui vai surgir um número positivo. 4 vezes 100 dá 400. Olha lá. 120 vezes 2 dá 240. Então, olha quanto que eu tenho aqui. Mais 640 quilojoules. Olha lá. Esse é o número do lado dos reagentes. Agora vamos para o lado dos produtos. Ó. Olha o lado dos produtos. Vamos para o lado dos produtos. Maravilha. Essa ligação aqui ela não vai ser quebrada. Essa aqui, ó, ela vai ser formada. A ligação carbono com oxigênio ela não existia.
O carbono, quando eu quebro essa e essa, ele fica soltinho para poder se juntar a esse oxigênio e ao outro. O fato é que o carbono vai entrar aqui no meio. Ele entra no meio desses dois oxigênios para formar isso. Ou seja, a ligação vai ser formada. E aí eu pergunto para vocês, quanto vale a formação daquela ligação ali C dupla O? Aí você vai botar assim, ó, menos 200. Olha lá, menos 200. Quanto vale essa daqui, ó? Menos 200 também, galera, ó. Olha lá, menos 200 também. Beleza? E essa da água? 150, ó. Eu tenho menos 150 aqui. E eu tenho menos 150 aqui. Ou seja, eu tenho menos 150 e menos 150. Só que eu vou fazer isso vezes 2. Então, olha o que eu tenho. Nesse cara aqui, eu tenho um total de menos 400. Nesse cara aqui, eu tenho menos 300 vezes 2. Então, qual é o valor total que eu tenho aqui? Aqui vai dar menos 600. Com menos 400... isso aqui dá menos 1000. Ah lá, quilojoules. Galera, eu só somei os dois resultados. Menos 400 com menos 600, dá menos 1000. Então, repara. Eu tenho aqui quanto que eu gastei. E eu tenho aqui quanto eu produzi. Ou seja, tudo que foi produzido. Se eu quero calcular a entalpia, eu vou fazer o seguinte, eu estou no método da energia de ligação. Aí eu vou fazer assim, ó, ΔH, entalpia do produto, mais a entalpia do reagente. É isso daqui que eu vou fazer. Desse jeito. Vou puxar a setinha para cá, ó. Quanto que é o ΔH? O ΔH depende da entalpia do meu produto. Menos 1000. Tá aqui, ó. Menos 1000. E aqui, eu vou fazer agora a entalpia do meu reagente. Mais 640. E aí o ΔH aqui vai ser de quanto? Menos 360 quilojoules. Como o resultado é negativo, eu estou diante de uma equação exotérmica. Eu tive que usar o método da energia de ligação porque a tabela me obrigou a fazer isso. Ele escreveu ΔHL. Nessa daqui, ó, para a gente poder finalizar o exemplo, eu tenho ΔHF. Isso aqui, ó, é a entalpia de formação. A entalpia de formação a gente vai fazer de maneira diferente. Eu vou escrever assim, ó. ΔHR vai ser o quê? A entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Repara que a fórmula é diferente. Aqui é mais, aqui é menos. Só que eu preciso dos números. E eu vou fazer de um jeito que o resultado fique igual. Igual. Eu vou botar aqui assim, ó. Eu vou botar menos 80 para cá. Eu vou botar aqui menos 400 para cá. Não, eu vou botar aqui 60. E aqui eu vou colocar para o CH4, eu vou colocar menos 100. Beleza? Repara que aqui nessa tabela eu vou obedecer o sinal. Aqui eu não obedeço. Aqui o cara sempre me dá positivo na energia de ligação. Ele sempre me dá positivo. Antes da seta eu deixo todo mundo positivo. Depois da seta, ó, eu deixo todo mundo negativo. Ou seja, no método da energia de ligação eu não obedeço o sinal. Mas
nesse método aqui eu sou obrigado a obedecer o sinal. Eu vou pegar a equação e vou jogar ela para cá de novo. CH4 mais O2, setinha. CO2 mais água. E aqui tem o número 1. Olha lá. Aqui tem o número 1. Aqui tem o número 2. E aqui tem o número 2. Perfeito. Beleza? E eu quero calcular o valor da entalpia. E aí, olha o que eu vou fazer. Esses dois camaradas aqui são os meus reagentes. E esses dois camaradas aqui são os meus produtos. Olha lá. E eu preciso fazer produto menos reagente. Então vamos com calma. O ΔH da reação vai ser o quê? Quem é o meu primeiro produto? CO2. Meu primeiro produto é o CO2. Quanto que ele vale? Menos 400. Menos 400 vezes 1. Ah lá. Para o resultado sair igual, eu vou trocar esse 60 aqui por 30. Só para o resultado ser o mesmo que esse. Menos 360. Aí vamos. Esse cara aqui, por exemplo, ó, são duas águas. A água é o meu segundo produto. Aí olha o que eu vou fazer. Quanto que a água vale? Menos 30. Menos 30 vezes 2. Olha lá. E aí eu fecho esse parênteses. Então esse número aqui, galera, é para o CO2. E esse número aqui, ó, o 30, é da água. São os meus dois produtos. Aí eu vou colocar o sinal de menos e vou abrir para o meu único reagente, uma vez que esse cara aqui vale 0. Substância simples, ele não está na tabela. E aí o que eu faço? O CH4, que está aqui, eu vou botar menos 100. Olha lá. E aí o que eu tenho? O ΔH da reação vai ser o quê? 400, menos 400 vezes 1 vai dar menos 400. Menos 30 vezes 2 vai dar menos 60. Menos com menos vai dar mais. Aqui eu vou ter mais 100. E aí quando a gente somar menos 400 com menos 60, vai dar menos 460 mais 100. Olha quanto, galera, deu o ΔH da reação. O ΔH da reação vai ser menos 360 kJ. Ou seja, não importa qual é o método. Se ele vai me dar entalpia de formação ou se ele vai me dar energia de ligação, ele vai me dar tabelas diferentes para você fazer a conta de maneiras diferentes, mas para chegar, ó, no mesmo resultado. Légua, a prova costuma cobrar os dois ao mesmo tempo igual você fez? Não. Ou ela cobra esse, ou cobra esse daqui. Beleza? Vamos fazer o seguinte, o vídeo está muito longo, eu vou fazer uma pausa de 20 minutinhos, daqui a pouco eu volto com uma outra live para a gente poder ensinar o terceiro método, que é o método que mais cai no Enem. Então a gente vai fazer um intervalo, vocês podem ir na cantina, que é a geladeira de vocês, e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Até daqui a pouco. Alguém tem uma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sorteio outro açaí. Foi? Vou encerrar, hein? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu? 20 minutos. Que horas tem aí? Que horas tem aí? Até ali. 4h11. Quando for 4h30, a gente volta. Valeu, beijo.